tarde, tudo bom? Como é que vai você aí depois desse período aí de descanso? Desejo a paz do Senhor a todos, meus irmãos. Bom, nós estamos aí saindo daquela matéria, né, pneumatologia, agora dando início a essa nova parte aí, a nossa nova matéria do curso, que é a homilética, e aí eu já vou passar para os irmãos aqui algumas considerações sobre o conteúdo, né, da matéria que nós estamos iniciando. Então, primeiramente falar de como vai ser a divisão desse estudo. Esse estudo estará dividido em 4 áreas, tá? E também quero fazer a seguinte consideração, que como não se trata de um curso profissional, né, nós não estamos falando assim de nenhuma autorização do MEC, então não estamos nesse nível, é um nível bastante local, né, para obreiros. Então a gente está, toda essa informação que nós estamos passando aqui, ela foi tirada de alguns sites da internet, né, e corrigida algumas coisas, acrescentada, retirada alguns assuntos que não é do nosso interesse. E nós estamos passando para todos aquilo que nos interessa dentro do assunto homilética. Então, o que é homilética? Homilética é a arte de falar em público, né? Então, vamos falar aqui alguns detalhes, né, algumas coisas que talvez, se você já passou, né, por essa experiência, você vai relembrar, né, de algumas dificuldades que teve. E nós vamos comentar também sobre algumas técnicas que acredito que vão ajudar bastante a superar essas dificuldades, e você vai ter mais tranquilidade para falar em público, tá ok? Então, esse nosso estudo ele vai estar dividido, conforme eu falei, em 4 áreas, né? Primeiro nós vamos tratar de uma parte teórica da homilética. É necessário que você tenha, digamos assim, seria a parte chata, né? É que você tem que estudar a parte teórica, né, só para entender de onde surgiu esse estudo, como é que, da onde se tirou essas informações, né, quem foram os pensadores, né, os estudiosos sobre essa área de raciocínio, né, no caso da homilética. A segunda parte nós vamos identificar alguns erros comuns, ou seja, são muitos erros, né, que nós cometemos, né, muitos erros que nós temos quando falamos em público. A gente sabe que falar para uma pessoa ou para 2 pessoas que você conhece é uma coisa, agora você ter que falar em público é completamente diferente. Então nós vamos identificar os erros mais comuns e também algumas formas, né, de evitar esses erros, tá ok? Na terceira área do nosso estudo nós vamos falar sobre os métodos para organizar um sermão. Então nós vamos colocar aqui algumas dicas, tá, para que você possa organizar, né, o assunto e a maneira, né, a forma de como você expor a sua mensagem, tá bom? Então vamos falar sobre os métodos, que não deixa de ser também uma parte teórica, mas é mais assim uma forma de organizar não só o seu raciocínio, mas também organizar um roteiro daquilo que você deseja falar. Acho que é mais ou menos assim. E para encerrar, como se trata, o assunto que nós estamos tratando aqui é a homilética, então não poderia deixar de ser, a gente não tem como fugir disso. Nós vamos encerrar, né, na quarta parte, né, desse estudo, nós vamos encerrar com uma parte prática, ou seja, aí todo mundo já começa a ficar nervoso, né? A parte prática é o seguinte, é onde cada aluno vai ter a oportunidade, diante de uma plateia resumida, né, no caso aí diante dos outros alunos, vai ter a oportunidade de praticar, né, essa arte de falar. Ou seja, então nós vamos nessa parte da prática, nós vamos fornecer aos nossos alunos, a cada um, pelo menos um tema, e ele vai ter, obviamente, né, vai ter, depois que ele tiver todas as informações, ele souber como montar o seu sermão e organizar, né, as ideias, então ele vai preparar tudo direitinho, de acordo com tudo aquilo que foi falado, que é tudo aquilo que foi ensinado, aí ele vai ter a oportunidade de botar em prática, tá,
essa questão aí de falar em público, não diante de uma grande plateia, mas pelo menos diante dos nossos outros irmãos que vão estar estudando o mesmo assunto. Aí, nessa oportunidade, os nossos juízes, vamos dizer assim, serão os outros alunos, né? A gente vai estar cada um observando ao outro. O fulano errou isso, errou aquilo, tá? Aí vai chegar a vez dele também, né? Aquele que tá observando o outro, vai chegar a vez dele, e obviamente nós vamos também, mais para fins didáticos, tá? Não é aqui para querer, um querer ser melhor do que o outro, não é nada disso, mas é para a gente procurar ver, né, na prática, né, onde é que a gente tem as nossas dificuldades e nos ajudarmos mutuamente. A gente vai ganhar muito com isso, tá bom? Eu imagino que sim, ok? Bom, aqui então nós vamos iniciar falando um pouquinho, né, sobre, vamos entrar direto ao assunto, inicialmente falando sobre uma definição teórica, né, do que seria a homilética. Uma definição de homilética é a ciência que trata da arte de preparar e apresentar sermões, ok? E para isso eu preciso destacar aqui uma coisa. Se nós estamos estudando, né, estamos numa escola, estudando, né, de uma forma intelectual, quais são as técnicas de poder falar ou transmitir uma notícia, uma informação, eu quero deixar bem claro desde o início que, por mais estudo que nós podemos ter, nós vamos avançar, tá? Em nenhum momento, nenhum tipo de estudo, nem mesmo da homilética, ele substitui ou mesmo acrescenta coisa nenhuma à ação do Espírito Santo. Tá? Então nós, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, o nosso, independente de qualquer estudo, independente de qualquer dica ou informação, qualquer pessoa que nunca teve acesso a esse curso ou outro qualquer, mas desde que ela tenha a direção e a orientação do Espírito Santo de Deus, ela vai transmitir a palavra de Deus da maneira que Deus quer. Então, quando a gente fala aqui de estudo de homilética, é que nós estamos, apesar, né, além do Espírito Santo, nós estamos procurando fazer a coisa com entendimento e com as técnicas possíveis, técnicas humanas, tá? Então, o fato de alguém conhecer uma maneira mais produtiva, conhecer uma maneira mais bem elaborada, isso não anula a ação do Espírito Santo, ok? Somente acrescenta, tá? Muito bem, dito isso, eu queria também passar para dentro da parte teórica algumas definições também, que vocês vão ver isso durante a leitura, né, da apostila aí, tá? Então, algumas definições. A primeira delas é o discurso, né? O que é um discurso? Discurso é um conjunto de frases ordenadas, faladas em público ou falada no altar, né? Então, ou seja, é aquele texto. O discurso é a informação que você deseja passar, ok? Homilética. Homilética é a arte de elaborar e expor um sermão, já falamos aqui anteriormente, tá? Pregação. O que é pregação? Pregação é o ato de pregar um sermão, um estudo, seja lá o que for, né? De anunciar uma notícia, transmitir uma palavra, tá? Então isso é a pregação. Aí nós vamos entrar em alguns termos um pouquinho mais técnicos, tá? O que seria, por exemplo, retórica, tá? Que termo é esse? O que significa isso? Retórica. Retórica é o conjunto de regras relativas à eloquência, tá? É a arte de falar bem, de agradar aos ouvintes, ou seja, você, através da retórica e do estudo da retórica, você vai desenvolver técnicas de maneira que você consiga transmitir uma informação, transmitir uma notícia, transmitir uma mensagem, né, usando essas técnicas de tal forma que não venha cansar
os ouvintes, ok? Então isso é retórica. Retórica. Lembre bem o seguinte, é importante guardar isso aqui, retórica é a forma de você transmitir uma informação de uma maneira técnica e agradável para as pessoas, tá? Guarde bem essa definição. Então eu gostaria de citar um exemplo aqui, dentro da retórica. Não sei se você já ouviu esse termo, o que seria, por exemplo, uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica é aquela que nem sempre ela exige que se dê uma resposta, né? Às vezes uma pergunta retórica é aquela que se usa para dar ênfase a uma informação. Então eu vou citar aqui um exemplo do que seria uma pergunta retórica, tá? Digamos que você está conversando com alguém e essa pessoa surge alguma dúvida com relação à sua capacidade, ou à sua experiência, ou à sua idoneidade. Aí, olha só, você vai fazer uma pergunta retórica mais ou menos assim: mas você acha que eu nasci ontem? Isso é uma pergunta retórica. Por quê? Primeiro lugar, não precisa nem da pessoa responder essa pergunta. Segundo, o que você está querendo, através dessa pergunta, é transmitir uma ideia, uma informação. Que ideia que você quer transmitir? Que você é uma pessoa confiável, que você é uma pessoa íntegra, que você é capaz de falar o que você está falando, né? Você pergunta: você acha que eu nasci ontem? É um clássico exemplo de uma pergunta retórica, que é bem diferente de oratória, tá? Primeiro eu falei de retórica, agora é um outro termo importante também, que é a oratória. Então, o que é oratória? É bem diferente, preste bem atenção. A oratória é a arte de falar em público e que tem a característica de convencer aos seus ouvintes através do uso do componente emocional. Percebeu a diferença? Uma coisa é você falar bem, isso é retórica. Outra coisa é você falar com motivação emocional. Aí é diferente. Agora, através da oratória, você tem, pelo menos se busca, né, convencer as pessoas através de alguns recursos emocionais. E durante aqui a apresentação desse estudo, nós vamos falar de alguns erros, de alguns acertos, né, de problemas que algumas pessoas podem ter, tá? Quando se comete determinados erros de forma intencional, e, obviamente, a gente vai mostrar aqui que alguns desses erros devem ser evitados. O problema é que tem gente que sabe que está errado e tem interesse em cometer aqueles erros, que é interessante para ela. Na verdade, deixa eu explicar, já adiantar aqui uma coisa sobre isso. Quando você faz um mau uso da oratória, você acaba transmitindo emoções de tal forma que atrai para si, você atrai para você a atenção. Esse é o grande problema, esse é o grande erro. Quando se transmite uma mensagem, o foco não deve ser jamais quem traz a mensagem. O foco não é o pregador, não é a pessoa que está falando, o foco é a mensagem. E a mensagem, né, nós estamos falando aqui agora do meio cristão, estamos falando, né, dentro do ambiente eclesiástico, a mensagem, ela não vem de nós, a mensagem é de Deus. Você é um instrumento que está sendo usado para transmitir a mensagem, mas a mensagem, ela é de Deus. Então, o foco e a atenção, ela tem que recair sobre a mensagem e não sobre o mensageiro. Tá? Então, esse é o primeiro, eu já estou aqui antecipando, mas isso aí já é o primeiro erro e deve ser observado, tá? Quando você apresenta uma mensagem. Eu não devia falar isso aqui agora, mas já estou adiantando para os nossos irmãos, o primeiro erro. Falando ainda sobre algumas definições também,
existe também, assim, na parte teórica, né, que nós estamos falando, existe a questão da dialética. Tá? Então já falei de retórica, já falei de oratória, e agora eu vou falar de dialética. O que seria então a dialética? Só para fins de teoria, para você conhecer. Tá? Dialética seria uma forma de você ter um determinado assunto e uma outra pessoa pensa diferente, e vocês, seja duas pessoas ou mais, vocês vão buscar argumentos lógicos para que se chegue a um consenso. Então, deixa eu falar que, assim, a grosso modo, seria como se fosse um debate para se chegar a uma determinada conclusão. Eu estou falando aqui, assim, em termos, né, bem resumidos, né, o que seria, então, a dialética. A dialética, ela busca o diálogo. A dialética busca um consenso. Tá? É diferente da oratória, porque a oratória, ele não se presta a saber qual é a opinião de ninguém. Ele informa, né, e à medida que coloca a mensagem, a oratória, ela se encarrega de convencer as pessoas daquela mensagem que você está transmitindo. Já aqui no nosso caso da dialética é diferente. A dialética, ela se importa com um consenso entre o resultado das informações, a informação que eu tenho e a informação que você tem. Juntamos tudo e chegamos a um consenso, ok? Então, guarde bem essas definições, esses termos, que, aliás, eu estou falando bem de forma bem resumida, você vai encontrar tudo isso aí que eu estou falando na apostila, ok? A última definição. Vamos falar sobre sermão. O que é um sermão? Tá? Um sermão, assim, no contexto cristão, é um discurso, né? Ou seja, é a apresentação de uma informação, de uma notícia, de boas novas, falada através do púlpito ou através do altar, ok? Então, você vai fazer uma organização, uma preparação de uma mensagem e transmitir essa mensagem a partir do púlpito ou a partir do altar. Então, isso seria um sermão, ok? Falando também sobre a importância da homilética ou do estudo da homilética, eu gostaria de ressaltar aqui que o estudo da homilética, ela desenvolve a arte da expressão, ou seja, a arte de se expressar, né, de transmitir uma informação, transmitir uma mensagem. Desenvolve também o raciocínio. Deixa eu dar um exemplo aqui. Digamos que você é uma pessoa, eu não estou me referindo à parte assim de falar em público, não. Imagina você tem uma ideia ou tem uma mensagem, uma informação, não uma informação pontual, mas uma informação completa. E você deseja transmitir essa notícia, essa informação para uma pessoa que está próxima de você. Bom, se você domina essas técnicas de homilética, a partir da experiência que você tem com uma ou duas pessoas, ou seja, a partir da experiência pessoal, você começa a pensar de uma maneira organizada, de uma maneira lógica, para que você comece do início ao fim e transmita a informação que você deseja. Tá? Não se admite, por exemplo, que você, não se pensa, né, é impensável isso, que você vai querer passar uma informação e você começa a falar de maneira desorganizada, começa a falar de trás para frente, ou começa a apresentar argumentos em que falta as considerações iniciais, né? Eu sempre brinco aqui com algumas pessoas que eu conheço, e eu falo assim, quando você vai me contar uma história, a primeira coisa que você precisa falar é o seguinte: a respeito de quem você está falando, porque senão de vez em quando acontece isso. Alguém chega para falar comigo e diz assim, ó, ele disse isso, aí eu passo, peraí, ele quem? Então primeiro você precisa me explicar, já que nós vamos conversar,
você precisa me explicar sobre quem nós estamos falando, do que nós estamos falando, qual é a data, né, qual é a finalidade. Então, você, de posse, né, de algumas perguntinhas básicas, eu vou citar aqui daqui a pouco, você precisa organizar isso na sua mente, na sua cabeça, tá? Sobre o que eu desejo falar, a respeito de quem eu estou falando, né? Qual o local, qual o horário, qual a finalidade, em que se aplica aquilo ali. Então, com essas informações na sua mente, você começa a apresentar o seu assunto de tal forma que quem está lhe ouvindo, ele não resta margem à dúvida. A pessoa assim, você está me falando uma história, mas eu já sei de quem se trata, eu já sei em que contexto aquilo aconteceu, eu sei que ele está falando de um assunto atual, sei que ele está falando a respeito de alguma coisa no meu país, ou na minha cidade, né, ou na minha família, né, em que contexto aconteceu aquilo, qual é a aplicação daquela conversa, daquele assunto. Então, ou seja, quem está ouvindo, ele pode ser até que surja outras dúvidas, mas de um modo geral, ele já sabe do que se trata, já sabe qual é o assunto, né? Então, essa organização de ideias, isso faz parte da importância do estudo da homilética, ok? Outra coisa também, falando ainda sobre a importância da homilética, ela contribui, né, ela acrescenta, né, a divulgação do Evangelho e ainda mais acrescenta também a disseminação, a própria palavra nos diz, né, que nós fomos chamados para anunciar as boas novas de salvação. Tá? Então existem várias formas de você anunciar as boas novas, né? A gente sabe que existem todo tipo de pessoa no mundo, mas você, por exemplo, quando você vai anunciar uma palavra em nome de Deus, a maneira, a forma como você se apresenta, a maneira como você fala, vai trazer um resultado diferente com relação ao público que está te ouvindo, né? Às vezes a mensagem é boa, a mensagem é certa, a mensagem é verdadeira, mas dependendo da maneira como ela é apresentada, existem algumas pessoas que não querem nem se dar o luxo de parar para ouvir. Dizem, não, eu não vou parar para ouvir isso, né? Em que local nós estamos? Você está entregando a sua mensagem? É no meio da rua? É numa praça pública? É no interior de uma condução, de um veículo? É dentro de uma igreja ou numa escola? Tá? Então, o local onde se fala e a maneira como se fala e a apresentação pessoal e a forma de apresentar a notícia, isso impacta no resultado, né, que se espera da mensagem que você está entregando, né? Então, tem pessoas que vão parar para te ouvir de acordo com a maneira que você está falando, e tem outras pessoas que não vão nem parar para ouvir, tá? Então, por isso que nós estudamos as técnicas da homilética, para que você se faça ouvir pelo maior número possível de ouvintes, o maior número possível de pessoas. Digamos assim, se eu sou um crente, se eu sou uma pessoa que estou comissionado pelo Espírito de Deus para trazer uma mensagem que é da vontade de Deus, e eu faço isso com a capacidade que eu tenho, e eu faço isso e transmito a minha mensagem, consigo transmitir a minha mensagem para meia dúzia de pessoas, à medida em que eu usar as técnicas adequadas e a forma correta de se transmitir a mensagem, eu vou transmitir essa mesma mensagem para um número muito maior de ouvintes. Muito mais pessoas vão se interessar em parar para ouvir e prestar atenção e receber a mensagem que Deus tem para ela através da minha pessoa, tá? Então, essa organização de ideias, essa colocação, essa forma, as formas corretas de se falar são muito importantes, tá? É por isso que nós estamos aqui estudando e aprendendo a respeito delas, ok? Bom, agora
nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Tá? Vamos começar a falar a respeito de alguns erros comuns que os oradores ou os pregadores, né, costumam cometer. E, obviamente, eu não vou conseguir esgotar o assunto aqui. Vou começar a falar de alguns assuntos, de alguns erros que nós cometemos e que devemos procurar evitar cometer esses erros. Nas próximas aulas nós vamos voltar a esse assunto, nós vamos falar um pouco mais a respeito de alguns erros que nós cometemos ao apresentar uma mensagem, uma palavra de Deus, tá ok? Então, primeiro erro a ser evitado, eu já falei anteriormente, vou repetir aqui, é que o primeiro grande erro, eu posso dizer assim, para o cristão, é que não nos interessa estudar técnicas para se falar bem em detrimento do Espírito Santo de Deus. É o primeiro grande erro. Tá? Eu penso que todo cristão que se propõe a trazer uma mensagem ou falar alguma coisa de Deus, e muita gente tem errado hoje em dia, por causa desse primeiro erro, mais importante, é o principal, muita gente tem errado por isso, porque estão se apresentando para trazer mensagens sem ser da parte de Deus. Mas, meu Deus, que coisa interessante, tanta gente pregando mensagens e falando palavras sem ter sido Deus que mandou. Não é um simples fato de você estar num púlpito, ou você estar num altar, ou você está indumentado, né, com um terno, uma gravata, um vestido, né, elegante. Não é isso que te dá o direito de dizer que está transmitindo alguma coisa da parte de Deus. Não é assim, não é isso. Tá? Em primeiro lugar, eu diria, né, eu não estou nem lendo aqui, eu estou falando como servo de Deus, eu diria que a obrigação de todo crente, antes do ato, né, do momento em que ele se propõe a falar em nome de Deus, é humildemente buscar a Deus em oração e pedir a permissão de Deus para poder falar em nome dele. Porque, veja bem, se em algum momento me surge a dúvida aqui, será que Deus permite? Será que é isso que Deus quer que eu fale? Se eu ainda não respondi essa pergunta, eu não posso nem abrir a boca. Tá? O que eu tenho para transmitir se eu não tiver absolutamente convicto de que eu estou transmitindo uma mensagem que é da vontade de Deus, segundo o coração de Deus, da forma como Deus quer que fale? Então eu posso estar cometendo um terrível erro de transmitir uma mensagem que seja de origem pessoal, uma mensagem minha, e estou falando aquilo como se fosse uma mensagem de Deus. Gente, isso é um perigo muito grande. Então, é o primeiro grande erro que um mensageiro ou um pregador de um sermão pode cometer. Eu estou tomando um tempo para falar a respeito disso, porque é o mais importante. É o mais importante. Tá? Não adianta a gente seguir, eu não tenho pressa de seguir adiante para falar a respeito de técnicas, de oratória, de homilética, de expressão, se nós não entendermos que o mais importante é você ter absoluta convicção de que está transmitindo uma mensagem vinda da parte de Deus. Isso é o mais importante, ok? Bom, dito isso, vou citar agora também outros erros que nós cometemos. Todo pregador, ou todo mensageiro ou mensageira, é interessante que ela se preocupe. Eu vou começar a falar primeiramente da parte estética, ou seja, da apresentação da pessoa que vai falar em nome de Deus, porque também isso conta, tá? Na hora de que o seu ouvinte está lá e vai receber a mensagem. A sua apresentação também conta. Tá? Tem gente que chega, nós já observamos isso em alguns lugares,
pessoas que chegam no lugar onde se vai trazer a mensagem e você percebe que a pessoa não teve o mínimo cuidado, não se preparou, tá? Isso não quer dizer que você tenha que se preparar como se estivesse indo para uma passarela, né, para fazer um filme de Hollywood, da Globo. Não vamos exagerar. Mas um mínimo de cuidado as pessoas precisam ter, né? Precisa se assear, fazer pentear o seu cabelo. Se é homem, faça sua barba, ou se ele usa barba, apare, tudo direitinho, tá? Se usa uma roupa, ela tem que estar bem colocada no seu corpo, né? E outra coisa, que tipo de roupa eu vou usar para transmitir determinada mensagem, tá? Imagine você, uma pessoa que se propõe a trazer uma palavra, a trazer uma mensagem em nome de Deus, é uma coisa séria, tá? E você se apresenta como se estivesse indo à praia, então não é muito coerente, né? É diferente, vou citar aqui um exemplo, se você estiver na praia, tá? E uma pessoa para do seu lado e você vai falar alguma coisa de Deus, então você vai estar vestida de acordo com aquele ambiente que você está. Você não vai, digamos assim, de terno e gravata para a praia e querer falar do amor de Deus para alguém que está sentado ali na areia. Não, você vai se vestir de acordo com aquele ambiente. Agora, se você pegar essa mesma roupa que você se apresentou ali na praia e quiser transmitir uma mensagem num outro ambiente, né, vai, de uma certa forma, vai trazer algum prejuízo e algum escândalo, tá? Então, a roupa que se usa, a maneira que se usa, camisa aberta, camisa fechada, roupa limpa, roupa inteira. Tem gente que vai falar, transmitir uma mensagem com a roupa rasgada. Hoje em dia é moda, né, esse negócio, né, de você coloca uns puídozinhos na roupa, mas isso não traz uma imagem favorável, tá? Eu não estou querendo aqui ser preconceituoso, cada um se veste da maneira que quiser, mas o que eu quero transmitir é o seguinte: a partir do momento que você se propõe a entregar uma mensagem que seja em nome de Deus, aí eu já não tenho direito de usar aquilo que me agrada. Aí já não é uma questão de foro pessoal, porque agora, a partir do momento que eu estou entregando essa mensagem, eu estou me prestando a fazer um serviço para aquele que me chamou para trazer a mensagem. Então eu já não estou mais falando em meu nome, estou falando em nome de outro. Eu vou citar um exemplo para você. É um exemplo bem clássico. Quando você recebe em casa uma mensagem, eu vou dizer assim, uma carta, chegou uma carta de alguém, seja lá onde for, o funcionário que traz isso para você, o profissional que faz isso, ele se chama carteiro, não é isso? Não é o carteiro que traz a carta para você, né? Aquele funcionário da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, não sei se ainda é esse nome, sei lá. Então quem traz a carta não é o carteiro? Sim. E eu te pergunto, o carteiro, ele chega na sua casa de qualquer maneira? Ele chega na sua casa com um boné virado para trás? Ele chega na sua casa sem camisa? Ele chega na sua casa só de bermuda? Não. O carteiro, ele tem o seu uniforme para poder entregar a sua mensagem, ou seja, para entregar a sua carta. Da mesma forma, você, como, digamos assim, deixa eu usar essa expressão, carteiro de Deus, ou seja, mensageiro do Senhor, você tem que se apresentar de uma maneira adequada à mensagem que você deseja transmitir. Então, o primeiro ponto, né, que a gente coloca aqui em termos de estética para se apresentar uma mensagem, é a sua apresentação pessoal. É o cuidado que você tem que ter em termos de aparência, tá? Estamos falando de estética. A aparência que você tem para se apresentar, para transmitir uma mensagem que seja em nome de Deus, ok? Bom, segundo ponto que eu vou citar aqui, ou melhor, terceiro, né? Já falei que a homilética não substitui o espírito, falei agora também da parte estética. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito de
Eita, assunto difícil. Controle emocional. O que o controle emocional tem a ver com a homilética e aonde que esse controle emocional pode ser um erro? Ou seja, nós estamos dentro do tópico aqui de assunto de erros que devem ser evitados. Então vamos lá. Nós sabemos que você, conforme já falei anteriormente aqui, a questão da dialética, né, você vai transmitir uma informação, uma mensagem para duas pessoas ou mais, é uma coisa. Agora, quando você tem essa mesma mensagem, essa mesma informação, e deseja transmitir ela para uma plateia, né, para um público maior, é a mesma mensagem, mas quando chega na hora de transmitir para uma plateia, às vezes você tem assim, uma pessoa que é extremamente tagarela, me desculpe aqui o termo, né, mas uma pessoa tagarela que fala pelos cotovelos assim, entre duas ou três pessoas, mas quando chega diante de um público, não, agora vamos ouvir fulana, vamos ouvir o nosso irmão fulano de tal. Aí a pessoa trava de um jeito que não sai palavra nenhuma. Mas peraí, cadê aquele tagarela que fala pelos cotovelos? Né? Mas aí entra o primeiro ponto que nós estamos falando aqui de controle emocional. Tá? E para corrigir esse erro, controle emocional, também existem algumas técnicas, algumas considerações que nós precisamos fazer nesse momento. Uma das coisas que você pode fazer para minimizar a sua dificuldade emocional, eu vou citar o seguinte, eu vou aproveitar um exemplo, uma vez que eu estava conversando com uma determinada pessoa que tinha essa dificuldade de falar em público, e essa pessoa chegou para mim e falou assim, mas como é que eu vou falar? Como é que eu vou transmitir essa mensagem? Eu disse para ela uma coisa, eu falei assim, olha, quando chegar diante da plateia, não tente copiar ninguém, não tente ser igual a ninguém. Você tente ser você mesmo. Tá? Fala aquilo que você está acostumada a falar. Ou seja, em outras palavras, eu disse para ela, a primeira pessoa que você tem que convencer a respeito daquilo que você tem que falar, essa primeira pessoa é você mesmo. Se você não se convencer da informação, ou da notícia, ou da mensagem que você quer transmitir, para por aí, você não vai convencer mais ninguém. Você não convence nem a si mesmo. Então, eu preciso estar absolutamente convencido de que isso que eu me proponho a falar é verdade, está correto, não é de mim, é de Deus. Então, quando eu me convenço absolutamente disso, aí eu jogo fora o medo, a insegurança, porque eu tenho confiança, não apenas de quem me chamou para trazer a mensagem e da mensagem que ele me colocou a trazer. Okay? Também falando sobre a mensagem em si, eu diria o seguinte, que nós devemos, dentro do controle emocional, algumas pessoas costumam, não dominam a mensagem e às vezes, por não dominar a mensagem, ela não sabe exatamente o que vai falar, então ela diz assim, bom, então, como também não deu a hora, né, eu sei que eu preciso falar, digamos assim, eu preciso falar 10 minutos, mas ainda não completou os 10 minutos e eu tenho que continuar falando, então a pessoa começa, desculpa aqui a expressão também, começa a encher linguiça, né? Ou seja, começa a falar coisas que não estão de acordo com o tópico da mensagem ou com aquilo que ela desejava falar. Tá? Então, a primeira técnica que você tem para evitar aquela travada, né? Não sei o que falar, não sei o que dizer, é o seguinte, você tem que dominar o assunto. Você tem que saber, você pode até treinar, tá? Em casa, se você não tem ainda aquela experiência, né, de falar em público, você tem que treinar primeiro. Como é que eu vou falar? O que eu desejo falar? Fala para o espelho, chama uma criança, chama alguém, fala para as pessoas, como se alguém estivesse olhando para você.
Aí quando você estiver convencido de que o assunto que você vai falar é exatamente aquilo, eu não estou acrescentando nada, é isso mesmo que eu queria falar, pronto, você minimiza aquele impacto inicial de ficar travado, né? De não saber o que dizer, tá? Outra coisa também, dentro dos erros que se possam cometer, é que as pessoas que se propõem a trazer uma mensagem, elas devem evitar erros de concordância. Tem outros erros aqui, deixa eu parar primeiro nesse erro de concordância. O que eu quero dizer com erro de concordância? É quando você começa a falar de um determinado assunto e ele tem uma sequência lógica. Mas se eu começo a falar de um assunto que as pessoas percebem, né, que você está misturando as coisas, você não tem uma sequência lógica, então não existe concordância no que você está falando. Aqui, a informação e a notícia que se fala, ela tem que seguir uma sequência lógica, tem que haver uma concordância. Eu costumo dizer assim que a mensagem é como se fosse um texto escrito, que ela tem uma introdução, né, tem um corpo ou um texto, né, e tem uma conclusão. A mensagem é a mesma coisa, tá? Na introdução ou na parte introdutória da tua mensagem, você pode colocar o título da mensagem, você pode falar qual é o assunto da mensagem, você pode falar quais são os pontos importantes daquela mensagem, mas de uma maneira sucinta, porque é a introdução. E aí no corpo da mensagem, aí você vai se deter aos detalhes da informação que você está transmitindo. E na conclusão, estou falando aqui, né, bem resumido, e na conclusão ou no resumo, na parte final da sua mensagem, você vai fazer o fechamento, tá? Digamos assim, se existe um desafio a ser lançado, se existe um objetivo a ser alcançado através daquela mensagem, isso vai estar inserido na conclusão. A conclusão, ela normalmente leva o ouvinte a pensar, a refletir naquilo que foi falado, tá? Então, normalmente, a conclusão, ela tem essa característica. Então, você deve evitar, né, esses erros de concordância. Outra coisa também são os erros de português. Erro de português, a gente encontra muito erro de português em texto escrito, mas se nós não tomarmos cuidado, nós vamos praticar erros de português na forma de expressão oral. Então tem muita gente que começa a falar e você percebe que, não, peraí, rapaz, olha só o erro que fulano cometeu, né, e não era aquilo, está usando o pronome errado, está usando o verbo errado, está usando a colocação errada, e às vezes, presta bem atenção no que eu estou falando, às vezes você está trazendo uma mensagem de Deus, mas às vezes um erro de português é uma coisa tão escandalosa e tão gritante que ele atrai a atenção muito mais ao erro de português do que à mensagem que você está trazendo. Então, daí a importância de você tomar cuidado, né, ao transmitir a mensagem, de evitar erro também, né, erro de português. Outro erro muito comum também, tá, e eu falo isso, né, aos nossos irmãos, pregadores e mensageiros, cuidado com o erro de colocação bíblica. O que é que eu quero dizer com isso? Digamos assim, você está trazendo uma mensagem, por exemplo, querendo falar de salvação, mas aí de repente você já está misturando os assuntos, já está falando de justificação, aí você começa a falar de Paulo, daqui a pouco quando a gente vê o assunto está se referindo a João. Ora, isso aí está faltando uma dedicação e um empenho da sua parte em estudar mais e conhecer melhor a parte bíblica. Aí não estou me referindo nem a concordância e nem a erro de português, aí é erro bíblico, tá? E eu vou dizer para você uma coisa, sem medo de errar, eu já cometi esse tipo de erro. Teve uma vez que recentemente eu estava na igreja, mas é interessante que todo mundo percebeu que não foi por desconhecimento, foi, né, um descuido da minha parte.
eu estava falando eu estava querendo falar o texto, né, na época, eu estava querendo falar a respeito de Elias, mas na minha cabeça só saía Eliseu. Como é que pode uma coisa dessa? O pastor estava falando o negócio, está falando de Elias, mas não é Elias, quem fez isso aí foi Eliseu. E aí eu acho que eu repeti aquilo umas 2 ou 3 vezes, até que de repente alguém me deu um toque lá e falou, não é Elias, não, é Eliseu. Eu falei, meu Deus! Então, são erros que nós precisamos evitar. Tá? Ali no caso não foi desconhecimento, não, foi um descuido mesmo, me desculpe aqui, já é coisa de velho. Tá? Mas devemos evitar. Tá? Se você quer se referir, por exemplo, a um tema escatológico, olha só, para quem conhece Bíblia sabe do que eu estou falando. Se você vai se referir a um termo escatológico, não convém você fazer uso, por exemplo, do livro de Números, Deuteronômio, não. Existem 2 livros que têm assunto escatológico na Bíblia, é o livro de Daniel e Apocalipse. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você vai trazer uma mensagem bíblica, você não pode fugir à proposta bíblica. Então, o primeiro ponto para você ter certeza, tá, de que a mensagem ela é de Deus, é que Deus ele não modifica, ele não altera, ele não contradiz a sua palavra. As escrituras, elas são a palavra de Deus. Então, se alguém está ensinando alguma coisa, está falando alguma coisa, e essa mensagem é em nome de Deus, ela não pode contrariar o texto bíblico. Tá? Então, eu não posso trazer, apesar de todo o modernismo, apesar de toda hoje em dia está na moda, né, esse negócio de relativismo, né? Todo mundo tem razão, todo mundo pode falar, todo mundo tem as opiniões, todo mundo tem direito, né, a ser ouvido, todo mundo tem direito de ser respeitado, mas na Bíblia que eu leio e que você lê, meu irmão, não existe a palavra relativismo. Isso é coisa moderna, isso é coisa nova. Tá? O que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, é que nós precisamos obedecer. Precisamos obedecer ao Senhor. E quem não está disposto a obedecer ao Senhor, não venha contar historinha, tá? Não venha querer criar. Eu estou me referindo ao próprio pregador, estou me referindo ao mensageiro. Tá? Não venha querer me contar historinha para tentar mudar a mensagem, o texto da palavra de Deus. Ok? Então, falei aqui sobre evitar erros de concordância, erros de português, erros bíblicos, humorismo, tá? É outra coisa também, outro erro que deve se evitar. Os púlpitos e o altar da igreja não é um picadeiro, não é me fugiu aqui o nome que se dá, aquele local onde as pessoas fazem as suas peças teatrais, não me lembro o nome, mas não é uma plateia. Tá? Então nós não estamos aqui para contar piada para ninguém, não está para fazer ninguém rir. Esse não é o objetivo do mensageiro, do pregador. Não estamos aqui para fazer amiguinhos. Não. Você foi chamado para trazer uma mensagem da palavra de Deus. Tá? Cuidado também com a prolixia, ou seja, a pessoa prolixa é uma pessoa que fala, enrola, e no final das contas você pergunta, o que ela falou? Não sei. Foi uma salada tão grande, foi uma mistura tão grande de assuntos, que ninguém sabe qual foi a mensagem. Ou seja, falta de objetividade. Pessoa que não consegue chegar direto ao assunto. Tá? Então isso é prolixia. Cuidado também para não ameaçar as pessoas. Tá? Púlpito não é lugar de ameaça. Você está ali para entregar uma mensagem da parte de Deus. Tá? E uma outra coisa também, o último aqui que eu vou citar aqui, muito simples, mas também é bom que se comente, tá? Ao pregador, a pessoa que entrega uma mensagem, ou quem sabe você que está começando agora e vai ter oportunidade de treinar, né, técnicas de homilética, evitar fixar os olhos em uma pessoa da plateia.
Tomar cuidado com isso, tá? Porque às vezes, se você fizer isso, você vai dar a entender àquela pessoa de que você está trazendo a mensagem para ela, quando isso não é verdade. A mensagem não é para uma pessoa em particular. A mensagem, você está entregando a mensagem, é para todos os que te ouvem, não é para uma pessoa em particular. Então evita fixar o olhar em uma determinada pessoa. Tá? Cuidados que você vê como é que são as coisas. Você está entregando uma mensagem e tem que estar preocupado com tudo isso. Tá? Mas volto a dizer, antes de pensar nesses cuidados aí, é necessário que você cuide do seu emocional, tá? Do seu aspecto emocional. Porque se você chega na frente de uma plateia e não souber exatamente o que você pretende falar, se você não dominar o assunto, se você não fizer um roteiro da sua mensagem, isso é que eu vou falar na próxima aula, se você não fizer um roteiro da sua mensagem, você não souber o início, o meio e o fim daquilo que você deseja falar, tá? Muito dificilmente você vai conseguir transmitir uma mensagem coerente para quem está te ouvindo, tá bom? Bom, dito isso, eu quero agradecer aos meus irmãos, alunos desse curso, agora falando sobre homilética, e fica aí o nosso compromisso, tá? Para a próxima oportunidade, nós vamos voltar a esses assuntos de alguns erros, né, comuns, e vamos prosseguir também falando sobre a montagem do sermão propriamente dita, tá? E não se esqueçam depois o desafio final, que é a parte prática, tá? Então, onde nós vamos, eu sei que todo mundo está ansioso, esperando por esse momento, onde você vai ter a oportunidade de fazer a apresentação de um sermão diante dos seus amigos lá, os alunos do curso, tá bom? Está todo mundo, né, esperando esse momento maravilhoso. Que Deus te abençoe. Ficamos até o próximo encontro aí. Na paz do Senhor.